é a respeito do que Jesus Cristo cumpriu a nosso favor ali na cruz do Calvário. O que Jesus Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário? Veja bem, há 2000 anos ele já fez isso. Então veja bem, aquilo que Deus fez é um direito nosso. Então, nós precisamos o quê? Tomar posse. O dar é de Deus. Agora, o possuir é dos homens. E eu quero considerar com você hoje Isaías 53. O apóstolo Pedro também fala, transcreve tudo que está escrito aqui em Isaías. Mas vamos entender uma coisa. Vamos ver o que a palavra de Deus fala. Isaías 53. Eu estou lendo pela Bíblia Septuaginta, a Bíblia mais antiga que tem. Não é? E é uma das mais fiéis aos textos hebraico e grego. Então diz assim: quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço de Iavé, Iavé é o nome de Deus, tá, irmão? Ele cresceu diante dele como renovo, como raiz em uma terra árida. Veja bem, como raiz em uma terra árida. Olha bem aonde ele nasceu e aonde ele cresceu. Não tinha beleza. Então essas fotos que as pessoas veem, né, de Jesus, loirinho, uma pele maravilhosa, o cabelinho... Não, essa não é a foto que ele teve aqui na Terra, não. Hoje a imagem dele é toda cheia de glória, que a gente não sabe nem como descrever, né, irmão? Mas ele não tinha beleza. Ele não tinha esplendor que pudesse atrair o nosso olhar. Não tinha nem formosura capaz de você olhar para ele, admirar. Não tinha. Aqui no verso 3, ele era desprezado e abandonado pelos homens. Homem sujeito à dor. Ele era familiarizado com o sofrimento. Imagina, irmão, uma pessoa familiarizada com o sofrimento, desde que ele nasceu, irmão. Só sofrimento na vida dele. Porque ele estava assumindo o nosso lugar, né, irmão? Aqui diz aqui, eu gosto dessa tradução, porque ele diz aqui, como pessoa de quem todos escondem o rosto, desprezado, né? Você vê aqui que repete ainda. Não fazíamos caso nenhum dele. Uma pessoa desprezada, de quem nem queria saber dele. E, no entanto, agora vem o que ele fez. E, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si. Então, toda a expressão de tristeza, irmão, toda aquela expressão de dor, né? Abandonado, o olhar devia ser um olhar triste, um olhar, né, muito difícil. Sabe por quê, irmão? Eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si. Então, ele foi carregando o sofrimento de todo mundo, irmão. Antes de chegar na cruz, ele já carregou tudo. Ele carregou tudo que nós tínhamos. Tudo que a população, que o ser humano tinha, ele foi carregando, carregando, carregando. E aos 33 anos, ele jogou tudo ali na cruz. Ele pagou esse preço. Ele morreu. Tá vendo, irmão? Olha aqui, ó. Versículo 4. E, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si. Por isso que ele era chamado de homem de dor, experimentado nos sofrimentos e tudo. E aí diz assim, nossas dores que ele carregava. Ele ia carregando tudo, irmão. Mas nós
o tínhamos como vítima do castigo. Ele foi ferido por Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Ele foi ferido. Ele veio para ser ferido, morto. Dar a vida dele em troca da nossa morte. Esse é o foco da igreja. Pelo menos deveria ser. Salvação, cura, libertação, plantação do reino de Deus. Esse é o foco da igreja. 5. Mas ele foi trespassado. O que fizeram com ele lá na cruz do Calvário, né? Por quê? Por causa das nossas transgressões. Então ele levou lá na cruz, levou as nossas transgressões, levou todos os nossos sofrimentos, levou todas as nossas dores. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Levou todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, tudo. Levou tudo. Então, aqui no versículo 5 diz ainda assim: o castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Então, o castigo que iria trazer a nossa paz foi jogada em cima dele. Então, ele sofreu tudo para nos dar paz. Ele diz mais aqui, irmãos. Estava sobre ele, né? O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas, por todo o sofrimento que ele passou, nós fomos curados também. De toda e qualquer enfermidade. Porque existe enfermidade e doença, irmão. As doenças são espirituais. Ele levou também isso. Então, uma pessoa que está sempre doente, ali tem um espírito de doença, um espírito de enfermidade. Então, ele levou tudo, tanto doença como enfermidade, como iniquidade, como dor. Entendeu? Todas as transgressões que nós cometemos, ele levou. E no verso 6 ele diz assim: todos nós, como ovelhas, andávamos errantes. Não era a nossa vida? Andava aí, cada um no seu pecado, aí, cada um de acordo com. Dava na cabeça, cometeu o pecado de tudo quanto é jeito. Seguindo cada um seu próprio caminho. Não era assim a nossa vida? E nós íamos cair na onde? Morreu, ia para o inferno. Mas Deus, Yahvé, fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Todo tipo de pecado, todo tipo de doença, todo tipo de tristeza, todo tipo de enfermidade, todo tipo de desgraça que a maldição do pecado caiu sobre Jesus Cristo. E Yahvé fez isso. Porque não tinha outro caminho. Ninguém poderia pagar esse preço. Olha o 7. Ele foi maltratado, não foi? Foi. Mas livremente, ele tomou a decisão. Preste bem atenção nisso aqui. Mas livremente humilhou-se. Ele veio. Jesus veio. Não foi porque Deus o convenceu. Não. Livremente. Ele sabia que não havia outro caminho para a nossa salvação, para a nossa cura. Doença, enfermidade, iniquidade, pecado, tristeza, todos os tipos de pecado e doenças, todas. Ele sabia, por isso que ele veio livremente, que ele era a única solução para nós. Ele decidiu vir. Aí Yahvé o enviou como homem. E ele nasceu como homem. Esvaziou-se de toda a sua glória, se humilhou até a morte de cruz, para nos dar vida, para nos curar, para nos libertar, para nos dar alegria, e para que nós pudéssemos ter uma eternidade com Ele. Infelizmente, hoje as igrejas perderam o alvo. Prega um Jesus
né? Não Jesus que salva, que cura, que liberta, que transforma, que muda. Não. É um Jesus histórico. Muitos entram numa igreja, você não vê nada acontecer. Canta, 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 faz não sei o quê, patatá, vai aquela coisa errada toda. Mas o foco, Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo no sentido de todas as pessoas. Deus amou o mundo, está lá em João 3, 15, 16, você vai ver esse versículo lá. Deus amou o mundo de toda maneira que deu o seu filho, o único filho, para que nós pudéssemos ser salvos. Salvo do quê? Salvo de dor, de enfermidade, de tudo, e salvo também do reino das trevas. A nossa salvação dependeu de uma decisão. Olha para você ver, é muito importante você ler nos originais, porque essa expressão aqui, irmão, diz que ele veio livremente. Verso 7. Ele foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu essa boca, ele não reclamou nada. Como o cordeiro conduzido ao matador. O cordeiro, quando vai para o matador, fica quietinho, não berra não. Como ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Não foi isso? Ele ficou quieto. Bateram nele, deram pancada, colocaram coroa de espinho, fizeram de tudo com ele. Arrebentaram com ele. Ele não abriu a boca. Porque ele veio para isso. Ele veio para morrer. Ele veio para pagar o nosso preço. E eu vou até o versículo 7. Ele não abriu a boca. Agora veja bem, você é um cristão cheio de enfermidade, cheio de doença, cheio de sofrimento, cheio de tudo e mais alguma coisa. Por quê? Tem alguma coisa errada. Você tem que tomar posse disso, ir na igreja e dizer, eu quero ser curado. Porque Jesus já pagou esse preço. Eu não vou ficar doente mais. Porque eu não vou ter problema nenhum na minha vida espiritual, porque Jesus já pagou esse preço. Eu não preciso carregar isso mais. O que mais você vê, ouve, são pessoas até famosas, dizendo assim, ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Levou, está na Bíblia. Isso é um fato. Mas por que você está com essa enfermidade? Não, a enfermidade é um caminho de cura. Caminho de cura Jesus já fez. Está entendendo, irmão? O caminho de cura foi o caminho da cruz, foi o caminho da morte. Cada dia, não, irmão, o caminho que ele fez foi um só e ele já fez. Eu não vou andar em caminho de cura. Ele já fez por mim, ele já fez, já morreu, já levou sobre si. Então não existe isso. Outras pessoas, por falta de conhecimento, e aprenderam desse jeito, né? Você está enfermo? Isso é prova. Onde está escrito isso, meu irmão? Deus não tem enfermidade para ninguém, não. Deus não tem doença para ninguém, não. Deus não tem angústia para ninguém, não. Deus não tem depressão para ninguém, não. Deus não tem essas dores de cabeça que não passa com nada. Deus não tem insônia para ninguém. Deus não tem vontade, a pessoa com vontade de suicidar, não. Deus não tem isso, não. Deus é amor. Ele levou tudo, você está vendo que ele levou tudo. Então não aceite essa conversa fiada de que é uma prova. Ah, eis que Deus colocou um câncer em você. Deus não coloca nada de ruim nas pessoas. Deus veio para tirar. E ele já tirou. Agora você precisa tomar posse. Então eu vou te dar um conselho. Você vai procurar o seu pastor. Homem de Deus, sua pastora, apóstolo, bispo, sei, cheio de poder de Deus. Lá na igreja. E diga para ele, eu tenho isso, ora para mim para me ser curado disso. Não fique com essa enfermidade. Eu não durmo de jeito nenhum. Você passar uma noite sem dormir, aconteceu um problema, você está preocupado. Eu, por exemplo, quando eu entro dentro do avião, eu fico ali a noite inteira acordado. Então, nada melhor do que você tomar alguma coisinha lá para, pimba, te apagar lá, porque eu vou ficar aquele barulho no teu pé do vidro aí 10, 12 horas viajando.
Agora, você não dorme de jeito nenhum, tem algum problema. E tem pessoa que não dorme nem com remédio. Às vezes, o seu organismo está precisando, falta melatonina. Tem muitas pessoas que não dormem porque falta esse hormônio chamado melatonina. Gente, vai aí essas lojas que vende produtos para atleta, essas coisas, né? Lá tá cheio disso. Você vai lá, toma um comprimidinho, você vai dormir. Melatonina. É hormônio, vai lá e toma, pronto, resolveu o seu problema, porque você está com falta disso. Mas, agora, nós estamos falando aqui, irmão, de pessoas que estão dizendo que Deus coloca a enfermidade, que Deus põe à prova, que Deus vai não sei o quê. Isso não existe. O dar é de Deus, o possuir é dos homens. Agora, tem uma coisa. Você precisa de oração, com imposição de mão, para ser liberto disso. Então, essa pessoa que vai orar por você tem que ser um homem, uma mulher, cheio dos dons espirituais e das 9 características do fruto do Espírito, porque senão você não vai ser curado. Eu tenho orado por muitas pessoas famosas, homens de Deus, mulheres de Deus, com enfermidade, e muitas estão morrendo. Fiquei assim, né, uma missionária, né, até da Lagoinha, um câncer. Aí tiveram lá uma série de profecias que ela ia ser curada. Evidente que ela ia ser curada. É só tomar posse, mas não teve ninguém para pôr a mão e acabar com aquilo ali. Ela morreu. Ela era missionária lá não sei se na África ou na Índia. Uma pastora, uma missionária, parente lá do Valadão. Então assim, por quê? Porque faltou essa pessoa. Deus vai me curar, Deus vai me curar. Não, Deus não vai te curar. Ele já te curou. Entendeu? Ele já te curou. Então faça isso. Toma posse naquilo que é teu. Né? Você tem culto de libertação, hoje você tem culto, não sei se você tem culto amanhã, mas já liga lá, fala, olha, eu estou com essa enfermidade, eu creio, e Deus vai realizar um milagre na sua vida. Agora, se você tiver dúvida, mas será? Então não impeça a oração. O pastor orou, não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque você duvidou, você não acreditou, você não teve fé para aquilo. Jesus disse, eu não pude fazer muitos milagres porque as pessoas duvidavam de mim. Por isso que ele dizia, se você crer, você vai ver a glória. Agora, se você não tiver fé e não crer, você não vai ver de jeito nenhum. Essa é a mensagem para você. Eu quero concluir dizendo o seguinte, a igreja, irmão, a maioria das denominações, das religiões, perderam o foco. Porque Jesus veio para isso. Jesus não veio para montar uma banda de show. Eu não estou dizendo que isso é errado. Mas em primeiro lugar, salvação, batismo no Espírito Santo. Aí depois ele pode participar só de adoração, mas ele já tem que ser livre, liberto, abençoado, cheio do Espírito. Aí é uma maravilha. Aí tem lá 2 horas de adoração. Vamos adorar mesmo. Mas e as pessoas que não têm isso? A igreja tem que ter isso, tem que ter salvação, tem que ter cura, tem que ter libertação. O que mais a gente vê hoje, irmão, é as pessoas falando, nossa, nós participamos num culto maravilhoso, e nós oramos, e nós pulamos, e nós cantamos. Tudo bem, isso é maravilhoso. Mas o que aconteceu na tua vida? Não, aconteceu nada, você só louvou ali. Eu estou falando porque a pessoa está ali com doença, com enfermidade, não acontece nada. Entendeu? Todos os lugares que Jesus estava, ele fala, levanta a tua mão aí. Essa pessoa está encurvada aí, o diabo encurvado. Todo lugar ele está fazendo milagre, porque ele veio para isso. Amém, irmão? Depois que a gente está super abençoado, aí nós vamos louvar, aleluia. Mas eu estou falando os líderes, aqueles que têm os ministérios para exercer ali na igreja. Não é isso, irmão? Esse tem que ser cheio do Espírito Santo. Amém?